Olá, bem-vindo ao programa 69, conversando sobre dependências e outros temas. Eu espero que você esteja bem. Olha só, no programa de hoje, o tema que nós vamos falar será o seguinte: será que quando a gente usa o álcool para lidar com os problemas do dia a dia ou o nosso estresse, isso pode determinar que se instale um transtorno por uso de substância? Ou seja, nós podemos nos tornar dependentes de álcool. Então, fique conosco até o final do programa. Aliás, eu espero que você esteja gostando da nossa programação, dos nossos temas. E, em caso positivo, eu lhe peço então para que você nos ajude na divulgação. Encaminhe o vídeo para amigos, para familiares, para as pessoas que vocês acham, julgam, que tenham interesse ou que tenham necessidade de ouvir um pouco mais sobre esses temas que nós conversamos no programa, tá bom? Também peço que você assine o canal, caso não tenha assinado, e que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que o novo programa entra no ar. Então, muito obrigado por sua presença aqui hoje e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Ô, Neide, Que hoje é o bom. nosso programa número 69 e o tema escolhido para a gente abordar, né, no dia de hoje é o seguinte: a dependência do álcool pode iniciar-se a partir do seu uso para lidar com estresse ou com os problemas do dia a dia, né? Então, assim, eu sei que não é uma... A gente poderia dar uma resposta que sim ou não, né? Mas a resposta ela é mais complexa do que isso, eu sei, né? Até porque, assim, existe uma motivação para se iniciar o uso de álcool, mas com essa iniciação existe a possibilidade de uma instalação de uma dependência, né, orgânica, inclusive. E a partir de um determinado momento, você passa a responder, ok, né, pela dependência em si, então, pela dependência orgânica, que o organismo começa a pedir a substância, mas também você pode utilizar a substância para lidar com qualquer outra questão, né? Seja um problema, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu gosto da sua argumentação. Então, poderia falar um pouquinho, Ney? Sim, Paulo. Então, na verdade, acho que uma pergunta que se faz com uma certa frequência quando a gente está dando aula, né, que os técnicos gostam de saber, que eu acho importante que os profissionais da nossa área saibam, é por que as pessoas usam substâncias? Por que algumas usam drogas depressoras e algumas usam drogas estimulantes? Por que tem gente que usa uma única substância, tem gente que usa várias substâncias, né? Por que tem gente que desenvolve dependência, enquanto existem pessoas que conseguem manter um uso social, que não fazem dependência de nenhuma substância, que quando precisarem parar, param sem nenhum problema? Por que as pessoas, apesar de perceberem que estão tendo problemas decorrentes do uso da substância, continuam usando essa substância? Então, são várias perguntas cujas respostas, basicamente, se restringem a três classes básicas. As pessoas usam substância por quê? Porque elas gostam de experimentar uma sensação que é de estar alto, né? De ter níveis alterados de consciência. Parece que o homem busca por níveis alterados de consciência. Pessoas usam substância porque elas querem aumentar a sensação de prazer, né? E pessoas usam substância, usam álcool, porque elas querem diminuir a sensação de desprazer, buscar alívio. E é sobre isso que você perguntou, né? Será que a gente pode desenvolver dependência de álcool
cuja motivação inicial para o uso era lidar com o estresse ou problemas do dia a dia? A gente sabe que existem pessoas que têm dificuldade no manejo do estresse. Tem pessoas que têm dificuldades com resolução de problemas, né? E elas deveriam, então, fazer terapia focada exatamente nisso, no manejo do estresse, na resolução de problemas, porque a terapia muito provavelmente ajudaria essas pessoas a lidar com essas questões. Mas o que algumas pessoas acabam fazendo? Elas acabam utilizando o álcool como se fosse uma fuga para essas coisas. E veja, quando eu altero o meu estado de consciência, eu tenho uma percepção diminuída do estresse. Não é que o estresse deixa de existir. O estresse continua existindo lá. Mas a minha percepção de estresse diminui quando eu estou sob o efeito do álcool. E os problemas do dia a dia, que têm uma relevância X na minha vida, para a qual eu deveria estar focada na resolução, senão a minha vida não anda, também quando eu faço uso de bebida alcoólica, a percepção que eu tenho da gravidade desses problemas, ou do quanto eles atrapalham a minha vida, ela é diminuída. Então, veja, qual que é o reforço que a pessoa tem? Quando ela usa substância, quando ela usa álcool, para diminuir estresse e para diminuir a percepção dos problemas do dia a dia, em geral, ela tem um resultado positivo. E isso, lógico, vai se tornar, né? A gente sempre diz que a estratégia compensatória é o comportamento que eu tenho para lidar com alguma dificuldade, com alguma crença, com alguma dificuldade minha. Veja, quando eu bebo, eu estou me comportando, eu estou bebendo, e eu estou obtendo como reforço a percepção diminuída do estresse e a percepção diminuída dos problemas. Inicialmente, isso poderia ser até bom para mim, mas o que a gente fala em terapia cognitiva? Que o problema não é a estratégia compensatória que eu uso, o problema é a manutenção dessa estratégia. Né? Quer dizer, eu vou desenvolvendo habilidades para manejo de estresse, eu vou desenvolvendo habilidades de resolução de problemas, mas eu não ponho essas habilidades no jogo. Eu continuo usando a estratégia compensatória, que para mim é a mais fácil, que é de beber para lidar com o estresse e com problemas do dia a dia. E o que vai acontecer? Como você bem falou no início do programa, veja, a manutenção desse comportamento de beber vai causar um processo que nós chamamos de neuroadaptação. E os meus neurônios vão se acostumar a pedir sempre mais álcool para que eu tenha os mesmos efeitos. Isso nós chamamos de tolerância. E cada vez que não tiver álcool, elas vão também passar por um processo de neuroadaptação, que é eu sentir exatamente o contrário do que eu sinto quando eu bebo, e aí nós temos um processo que nós chamamos de neuroadaptação de oposição. Então, isso vai me fazer sentir sintomas de abstinência que vai me levar a beber. E aí nós já estamos falando de dependência como se fosse uma coisa mais física, tá? Então, o começo, sim, pode ser para manejo de estresse, para manejo de problemas do dia a dia, mas, aos poucos, eu também vou ter um outro tipo de relação dentro do meu organismo, e não vai ser só isso que vai determinar o consumo do álcool, mas sim uma dependência mais no sistema neurobiológico, tá? E aí já se instala um quadro de alcoolismo. Acho e aí a pessoa bebe para poder aliviar os sintomas de abstinência, né? Ela começa a ter os sintomas orgânicos pela falta da substância, e aí o cérebro dela vai pedir mais substância para poder aliviar a abstinência. Exatamente. Sentido. Então, a resposta é sim, né? Pode se iniciar, né, com o uso da substância para aliviar o estresse, para aliviar os problemas do dia a dia. Agora, sim, é claro que tem muitas pessoas que não desenvolvem esse quadro de dependência, né? Tem pessoas também que conseguem passar uma vida toda bebendo eventualmente para lidar com isso, mas não criam a dependência. Mas a probabilidade de desenvolver é muito grande.
Sim, mais ou menos 1 para cada 7 pessoas que experimenta álcool se tornará dependente de álcool. Tá bom. Então, resposta completa. Muito bom, então, Ney. Obrigado, viu, pela sua presença aqui, pela companhia aqui no nosso trabalho. Obrigado mesmo e boa semana para você. A semana que vem eu vou trazer um tema aqui, né? Vamos colocar um tema aqui, mais ligado à maconha, né? Que é a proibição da maconha, quais são as vantagens e desvantagens, né? Quais são os efeitos na vida dos adolescentes. Enfim. Mas a semana que vem a gente conversa sobre esse assunto. Obrigado, Neide. Boa semana para você. Obrigada, Paulo. Um abraço. Boa semana para você também. Um abraço.